E já vai tomando a tua Bíblia hoje no livro de 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Abre aí rapidamente, porque é importante a gente conhecer um pouquinho sobre esse profeta Elias. E quem é essa mulher, essa viúva de Sarepta, que cruza o caminho de Elias? O profeta Elias, o tesbita, oriundo de Tesbe de Galaade, anunciou ao rei Acabe: juro pela vida do Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, nestes anos não haverá nem orvalho, nem chuva, senão quando eu disser. E a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: parte daqui, a direção do Oriente, e vai esconder-te junto à torrente de Carite, a leste do Jordão. Lá beberás da torrente, e eu ordenei aos corvos que lá te deem alimento. Elias partiu e fez como o Senhor lhe tinha ordenado. Foi morar junto à torrente de Carite, a leste do Jordão. Os corvos traziam-lhe pão e carne, tanto de manhã como de tarde, e ele bebia da torrente. Passado alguns dias, porém, a torrente também secou, pois não chovia mais na região. E a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: põe-te a caminho, vai para Sarepta na Sidônia, e fica morando ali, pois ordenei a uma viúva desse lugar que te dê sustento. Elias pôs-se a caminho, foi para Sarepta. Ao chegar à porta da cidade, viu uma viúva apanhando lenha. Ele chamou-a e disse: por favor, traz-me um pouco de água numa vasilha para eu beber. Quando ela ia buscar água, Elias gritou-lhe: por favor, traz-me também um pedaço de pão em tua mão. E ela respondeu: juro pela vida do Senhor teu Deus, não tenho pão, só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Eu estava apanhando 2 pedaços de lenha a fim de preparar esse resto para mim e meu filho, para comermos e depois esperarmos a morte. Elias replicou-lhe: não te preocupes, vai e faze como disseste. Mas primeiro prepara-me com isso um pãozinho e traze-o. Depois farás o mesmo para ti e teu filho, pois assim fala o Senhor Deus de Israel: a vasilha de farinha não acabará, e a jarra de azeite não diminuirá, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a face da terra. A mulher foi e fez como Elias lhe tinha ordenado. E comeram ele, ela, sua casa, durante muito tempo, e a farinha da vasilha não acabou, nem diminuía o óleo da jarra, conforme o Senhor tinha dito por meio de Elias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu amado, minha amada, eu quero que você comece entendendo qual é o contexto. Elias recebe de Deus essa palavra, vai até o rei Acabe, o tão temido rei Acabe, e diz para ele: olha, não vai mais chover, e vai ficar um período de seca, e só vai voltar a chover quando eu disser. Presta atenção, havia aqui uma crise instalada. Não chover significava que muitos iriam morrer de fome. Não tinha como beber água, não tinha como plantar, não tinha como colher. Então, enquanto tinha, tudo bem. Mas com a seca, vai acabar a água, vai acabar a comida. Então, estava instalado uma grande crise. A segunda grande crise que estava instalada: Acabe começou a perseguir todos os profetas. Acabe matou todos os profetas. Acabe instalou ali no reino um reino de adoração a outros deuses. Então eles estavam numa crise hídrica, uma crise social e uma crise espiritual.
Entenda uma coisa, vai ser aqui, nesse momento de crise, que algo sobrenatural vai acontecer. Diga comigo, é no momento da crise. É no momento da crise Que eu posso ver o sobrenatural de Deus. Eu posso ver o sobrenatural de Deus. Meu filho, minha filha, entenda uma coisa. A crise estava instalada, mas Deus disse: a você, meu filho, a você, eu vou mandar que o corvo te alimente. Eu vou mandar que uma viúva te alimente. Eu vou mandar que o improvável te alimente. Onde já se viu um corvo vir alimentar, trazer pão, trazer carne no meio de uma seca? Aonde já se viu uma viúva? E depois a gente vai falar dela, mas nós estamos falando de uma viúva. Os viúvos, e aqui as viúvas, na verdade, porque as mulheres, elas precisavam de um homem para ter a proteção, para ter a dignidade, para serem respeitadas. Uma viúva, e ainda pobre, era uma pessoa completamente rejeitada, completamente separada. Era completamente, não era vista. Então, imagina, Deus fala para Elias: ei, meu filho, eu vou mandar o improvável te alimentar. Eu vou mandar um corvo e eu vou mandar uma viúva pobre te alimentar. Grava aí, para que haja abundância. Primeiro ponto que você não pode esquecer: seja movido pela palavra e não pelo que os seus olhos veem. Seja movido pela palavra e não pelo que os seus olhos veem. Meu filho, minha filha, quem anda pela fé não pode ser movido pelo olho. Porque muitas vezes aquilo que o nosso olho está vendo pode ser que não seja um cenário muito bonito. O cenário ruim não invalida a palavra de Deus, entenda isso. Uma crise não invalida a palavra de Deus. Às vezes, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, e eu coloquei isso aqui, olha. Tome cuidado para que o cenário ruim, ou instável, ou diferente do que você pensava, tome cuidado para que esse cenário não turve a sua visão e te faça desistir. Porque muitas vezes, o que os nossos olhos veem, podem gerar em nós uma decepção, um desânimo, uma frustração. Meu filho, deixa eu te dizer, às vezes você já começou esse início do ano e você diz: ai, Raquel, você está falando da abundância, da bênção, da conquista, mas o meu cenário não está muito bom. Ei, diga forte comigo: eu não serei movido. Eu não serei movido Pelo que os meus olhos veem. Pelo que meus olhos veem. Mas pela palavra. Mas pela palavra. E a palavra de Deus esse ano. E a palavra de Deus este ano. É conquista. É conquista. Entenda uma coisa: se você está no caminho do Senhor. Elias estava no caminho do Senhor. E o que Deus pediu para Elias não foi fácil. Deus pediu para Elias ir até o rei. Elias não era conhecido. Elias, ele aparece, tanto é que ele aparece na Bíblia, assim a gente não sabe de onde ele veio. Só começa o capítulo 17 falando dele. Elias aparece. Então não é um homem que já é conhecido, que já tem conhecimento, poder. Não. Deus levanta esse homem, esse simples homem, tesbita, para ir falar com o rei. E ainda não foi falar uma coisa simples para o rei. Ele foi dizer para o rei: olha, vai vir seca. E só vai voltar a chover quando eu disser. Imagina a alegria desse rei, né? Então você vai dizer agora, né? Claro que não. Você vai ter que passar pela dificuldade. O rei começou a odiar Elias. Entenda uma coisa. Se você estiver fazendo aquilo que o Senhor te pedir, se você estiver fazendo aquilo que o Senhor te mandar, confia que Ele vai prover. Confia que mesmo nos cenários difíceis, Deus vai mandar o corvo, Deus vai mandar a viúva, Deus vai mandar os improváveis para te ajudar, meu filho. Pode ser que a ajuda não venha do lugar que você espera, mas ela virá. Entenda isso. Tome cuidado para que o cenário não turve a sua visão e te faça desistir antes de chegar ao final.
Diga forte comigo, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Agora o segundo ponto vem a viúva. Ah, amados, olhe o cenário. Essa viúva só tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite. E ela estava indo buscar lenha para fazer um pão para ela e o filho. Imagina uma viúva, só ela e o filho. Provavelmente esse filho era pequeno, não é adulto, ou é jovem, ou é adolescente, ainda é de menor idade. Então ela estava ali, cuidando desse menino, só tinha aquele pouquinho para fazer aquele pãozinho para ela e ele. E ela diz, e a gente já ia esperar a morte. Olha o cenário dessa viúva também. E ali, Deus desafia essa viúva. Manda o profeta. É muito interessante porque a palavra diz que Deus diz para Elias, eu mandei uma viúva te alimentar. Mas a viúva não estava sabendo, não chegou o recado para ela, vocês repararam? Não chegou não o recado para a viúva. E a viúva recebe essa visita do Elias, pedindo para que ela faça o pão. Entenda uma coisa, Deus pode trabalhar por caminhos inusitados. Deus, ele não trabalha a família na lógica humana. Deus não caminha pela lógica humana. Deus tem os seus caminhos. Diga forte, Raquel. Fabiana. Acalma a sua alma. Acalma sua alma. Deus tem os seus caminhos. Deus tem os seus caminhos. E o segundo ensino que nós aprendemos aqui hoje. Doe o pouco que você tem e seja surpreendido. Meu filho, minha filha, para que haja abundância na sua vida, você precisa entender que a lógica da abundância é a lógica da doação. Aquele que gosta de reter, o egoísta, o avarento, aquele mão fechada, aquela pessoa que rápido, na hora que olha o prato e vê lá qual é o bife maior, já rápido passa a mão no bife maior para si. Aquela pessoa que começa a acumular coisas demais. Essas pessoas estão andando na contramão da abundância. A abundância só chega na casa daquele que doa. Entenda uma coisa, a viúva ela não tinha alimento para dividir, mas ela não deixou que a secura daquela terra, que aquela crise entrasse na sua alma. Ela não deixou que a crise externa influenciasse a alma dela. Se Deus mandou, Deus vai prover. E será certo na alma daquela viúva. Mesmo no meio da crise, ela não perdeu a sensibilidade de Deus. Ela sabia, se Deus mandou, Ele vai prover. Se Deus mandou, Ele vai prover. Entenda uma coisa, quando você doa pouco, você vai ser surpreendido com aquilo que você jamais imaginava. Meu filho, minha filha, se você se vê uma pessoa que acumula muito, toma uma decisão hoje. Dá uma olhada aí, você está com coisa demais que você nem usa. Começa a doar. Você está com um monte de coisa dentro da sua casa entulhada. Começa a doar. Não fica acumulando coisas, não. Tem gente que está precisando. Compartilha. Você tem 2, 3, dá. Olha como é que você tem administrado seu dinheiro. Você tem administrado seu dinheiro olhando para ele sempre com medo de que vai faltar. Se você olha para o seu dinheiro sempre com medo de que vai faltar, prepare-se, porque vai faltar. Mas se você administra com esperança, e se você aprende a compartilhar, você vai ver multiplicar. Quer ver um exemplo? O dízimo. Você dá o dízimo na sua igreja? Ai, Raquel, eu dou quando sobra. Filho, se você está esperando a sobra, você nunca vai ter em abundância. Porque aquele que fica esperando a sobra está sempre com o olhar no que falta, e quem está com o olho no que falta nunca será abundante. O dízimo já é um pedido de Deus para tratar a nossa alma. Sabe o que é o dízimo? É o Elias chegando na sua casa pedindo a farinha e o azeite que você tem. O dízimo você tira daquilo que você tem, não do que sobra. Você precisa olhar ali e dizer, olha Deus, esse mês deu tanto. E é desse tanto que eu vou tirar meu dízimo.
E o Senhor vai prover. Você vai ver. Se não vai começar a gente que te devia pagar. Se aquele dinheiro que estava lá atrás não vai começar a ser liberado. Você vai ver. Começa a andar na lógica de Deus e você vai ver se o teu dinheiro não vai ser abençoado, meu filho. Presta atenção. Agora é claro, a abundância de Deus também vem quando você sabe cuidar e administrar. Ah, se você sai no shopping e diz, ai, que coisa linda, quero isso, quero aquilo outro, e nem está precisando. Então já começa hoje a cura acontecendo. Você vai lá no seu guarda-roupa, tudo que você comprou, que você não precisava dar. Porque agora você vai aprender que o teu dinheiro primeiro é de Deus e depois é seu. O teu dinheiro tem que ser primeiro de Deus. E entender que o dinheiro é de Deus é saber, eu não posso gastar mais do que é necessário. Porque se eu não gastar mais do que é necessário, Deus me dará em abundância. Então já olha lá. Você tem dado o dízimo? Doe pouco e seja surpreendido. Para que haja abundância, eu preciso doar para ser surpreendido. Qual é a primeira? Vamos ver? Seja movido pela palavra e não pelo que os seus olhos veem. Qual é a segunda? Doe o pouco que você tem e seja surpreendido. E olha que é espetacular. A viúva acolhe Elias na sua casa. E aí vai lá na página, no capítulo 17, no versículo 17. Depois que isso tudo acontece, a providência acontece, a farinha não acaba nunca mais, o azeite não acaba, está todo mundo feliz, o filho da viúva cai doente. Tão grave era seu estado que já não respirava. Então a mulher disse para Elias, o que há entre mim e ti, homem de Deus? Porventura, vieste à minha casa para me lembrar os meus pecados e fazeres morrer o meu filho? Elias respondeu-lhe, dá-me teu filho. Entenda que, depois desse momento, o filho da viúva adoece e morre. O coração dessa viúva entra em desespero. Imagina, era só ela e esse filho. E de repente, esse filho morre. Meu filho, minha filha, presta atenção. A gente tem uma tendência de começar a usar frases que você, a partir de hoje, não vai usar nunca mais. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Você não vai falar essa palavra nunca mais. Porque você está rezando para Deus, você não está rezando para o inferno. Quem manda assombração não é Deus. Então, acabou. Ai, devo estar tirando pedra na cruz. Acabou, você não está tirando pedra na cruz, não, você tem rezado. Você tem rezado. Ai, meu Deus, já estou me preparando porque vai vir coisa. Meu Deus, eu rezo tanto e olha as coisas que me acontecem. Ei, parou. Se você quer abundância na sua vida, você vai entender uma coisa muito séria. Repete comigo. Existem experiências que eu vou precisar passar. Entenda uma coisa. Existem dificuldades, existem sofrimentos que são necessários. Olha, é muito forte isso aqui que Deus foi me dizendo nessa tarde. Deus não nos livra de passarmos por circunstâncias necessárias, porque tudo faz parte de um propósito e um plano. Existem experiências que vêm antes de resultados. Diga comigo, existem experiências que vêm antes que o resultado. Ah, amados, a gente quer o resultado, mas às vezes a gente não quer a experiência. A gente quer ficar poderoso, mas a gente não quer passar, às vezes, pelo caminho que vai gerar o poder em você. A gente quer o músculo, mas eu sinceramente, isso é bem verdade, eu não queria ir para academia. Eu queria só o músculo, eu queria acordar amanhã com meus músculos poderosos e sem aquela dor, entendeu? Eu queria já acordar, sacudir aqui, ó, e não balançar, né, gente? Então, eu queria. Quem não quer? A gente precisa entender que existem sofrimentos que são necessários. E eu preciso parar de reclamar. Eu preciso parar de desanimar. Eu preciso parar de achar que aquilo é castigo de Deus. Entenda uma coisa. Aprenda a passar pelo sofrimento e colher o fruto do sofrimento. Aprenda
que não tem como crescer sem passar por caminhos. Entenda, para que você veja o sobrenatural de Deus acontecer, algumas experiências você vai ter que passar. Então diga, existem experiências que eu vou ter que passar. Existem experiências que eu vou ter que passar. Mas Deus vai me honrar. Mas Deus vai me honrar. Pode ser que hoje seja a experiência que você está passando. Pode ser que você entrou nessa live e diga, meu Deus, sério mesmo que eu preciso passar por isso que eu estou passando agora? Porque essa é uma pergunta importante. Porque tem sofrimentos que a gente não precisa passar. A gente está passando por algo que a gente não devia ter feito. Mas até nesse Deus nos ajuda. Até nesse sofrimento Deus nos calça, nos ajuda, nos levanta. Mas existem alguns sofrimentos que a gente vai passar. Mas Deus vai te honrar. Pode dizer, Deus vai me honrar. Deus vai me honrar. Amados, nós já passamos por tantos sofrimentos. Eu já passei por tantos sofrimentos e quem me acompanha sabe que eu viro e mexo, eu compartilho com vocês, seja de enfermidade, seja de traições, seja de envenenamentos. Quantos sofrimentos já passei e eu poderia dizer, Deus, será mesmo que eu preciso passar por isso? Mas deixa eu te dizer, eu sou muito mais feliz hoje. O que eu sou hoje é resultado das experiências que eu passei. Se você quer viver de glórias, saiba, existem dias de trevas que nós teremos que passar. E eu preciso aceitar isso. Para que haja abundância na minha vida, existem experiências que eu terei que passar. Para que haja abundância na minha vida, Existem experiências